Putaria religiosa. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Uma das localidades do livro é em Leiria, em Portugal, onde há um padre chamado José Miguéis, que ninguém gosta dele. E ele é um padre que é um meio pantagruélico, padre. Ele gosta de comer muito. E um dia esse padre Miguéis morre, e quem é chamado para a cidade de Leiria para ser o pároco da cidade é esse padre Amaro. E esse padre Amaro, quando chega na cidade de Leiria, começa a atuar como pároco. Esse padre Amaro vai começar a frequentar uma casa numa rua chamada Rua da Misericórdia, onde o núcleo religioso da cidade de Leiria se encontra ali para conversar. Então você tem ali naquela casa as senhoras Gansosos. Você tem algumas beatas que ali frequentam, como a senhora Dona Maria da Assunção, e a gente tem uma menina chamada Amélia, junto com a sua mãe que mora ali, que é a senhora Joaneira. E a Amélia, na verdade, o pároco Padre Vieira, ele vai começar a se relacionar romanticamente com a Amélia. E aí o livro vai contar toda essa transição que é meio moral, porque o padre começa a sentir ali uma certa culpa, mas um acontecimento no livro vai começar a suspender essa culpa dele, que é quando ele acha o Cônego Dias. Na verdade foi o padre mestre dele, ou seja, uma espécie de professor de moral dele no seminário. E esse Cônego Dias se relaciona sexualmente com a senhora Joaneira, que é mãe da Amélia. Então, um dia ali, o padre Amaro, ele vai topar com o Cônego Dias tendo relações sexuais com a senhora Joaneira. E aí, depois de muitos acontecimentos e muitas análises desse narrador onisciente, porque o livro é escrito por um narrador onisciente, ele é desenvolvido por um narrador onisciente, ele vai ali se envolver cada vez mais com a Amélia, romanticamente. No início, de uma maneira muito velada, ou seja, trocas ali de gracejos debaixo da mesa, pés que se encostam, joelhos que se encontram, e aí, paulatinamente, esse romance só vai se desenvolver. Só que há um estorvo na vida de Amaro ali, que é um escrevente chamado João Eduardo. João Eduardo é um escrevente que frequentava ali a Rua da Misericórdia e meio que ele era, digamos assim, legalmente, por não ser padre, um pretendente legítimo da Amélia. Só que a Amélia, por muitas vezes, não prefere o João Eduardo. Ela tem uma preferência amorosa ali pelo pároco Padre Vieira. E aí, o João Eduardo, sendo um bom liberal e sendo um homem inteligente, ele vai começar a perceber essas tendências amorosas entre o Padre Amaro e a Amélia. E ele, como sendo um bom liberal, vai um dia escrever um ensaio ou um artigo que depois vai ser chamado do famoso O Comunicado, em que ele vai expor ali todas as perfídias, todas as sujeiras daquele núcleo religioso da Rua da Misericórdia. Ele vai falar muito sobre o Padre Amaro, mesmo que muitas vezes por sinédoque e por metáforas, e ele vai expor toda a questão do Cônego Dias, dos padres ali da cidade de Leiria. Então ele vai, digamos assim, realmente vituperar, apontar os vícios daquele núcleo da Rua da Misericórdia, aquele núcleo religioso e de beatitude. E depois do escândalo, né, após o escândalo do comunicado, a cidade de Leiria vai ficar pasma, né, com esse lançamento do comunicado, e os padres ali, aquele núcleo religioso de Leiria, vai começar a se revoltar contra o João Eduardo, né? Ele havia escrito o comunicado através de um pseudônimo, que não me recordo agora, é um pseudônimo, algo que ele usa ali para não revelar o nome dele. E aí os padres vão começar a se mobilizar para descobrir quem seria esse autor tão misterioso do comunicado. E até o João Eduardo, após lançar esse comunicado, ele já se preparava para uma segunda publicação que não vai acontecer, porque
os padres descobrem que quem havia escrito o comunicado tinha sido o próprio João Eduardo, que frequentava o meio deles. E é até interessante porque um padre é descrito como realmente muito rancoroso e muito vingativo, que é o padre Natário, que é amigo ali do padre Amaro e do padre e do cônego Dias e de outros padres ali que convivem na Rua da Misericórdia. O padre Natário acaba descobrindo quem seria o autor do comunicado, que é o João Eduardo. E por vezes até ele diz que vai acompanhar o João Eduardo até ele ficar pedindo até esmola. Realmente ele quer acabar com a vida do João Eduardo, porque ele é um padre muito descrito como muito vingativo e muito rancoroso. E uma das estratégias para acabar com a vida do João Eduardo, que de fato vai acontecer isso, o padre Natário vai atacá-lo como? Pelo coração e pelo estômago. Ou seja, pelo coração, porque o João Eduardo estava prometido para Amélia, então ele vai desmantelar, vai desfazer o casamento prometido entre a Amélia e o João Eduardo e ataca ele pelo estômago porque o João Eduardo já estava com um emprego, uma promoção prometida. Então, depois do João Eduardo ser descoberto, o padre Natário, junto com outros padres, vão fazer com que o João Eduardo perca o emprego e perca o casamento. E João Eduardo é, de fato, forçado a ir embora de Leiria e, inclusive, depois ele desaparece durante uma boa parte do livro. Depois vai falar que ele teria ido para o Brasil, porque depois de algum momento, algumas coisas que vão acontecer, o padre Amaro vai tentar encontrá-lo, saber se ele foi para o Brasil, saber se ele está perdido em outra cidade de Portugal. Então, algumas coisas vão acontecer que o João Eduardo depois vai aparecer no livro novamente. Mas depois que o João Eduardo vai ali, ele é excluído dessa comunidade realmente pelos padres através de uma vingança que eu já descrevi, o padre Amaro, cada vez mais agora com o João Eduardo fora do caminho dele, ele vai se aproximar cada vez mais da Amélia. Mas antes disso, realmente tem um episódio muito interessante que é quando o padre Amaro está andando com um outro padre na rua e o João Eduardo, por estar realmente colérico, toda a situação de ter sido excluído ou atacado pelo estômago e pelo coração, ele vai chegar perto do padre Amaro numa noite e vai dar uma espécie de tapa no ombro do padre Amaro. E o padre Amaro realmente vai dar uma tacada ali de mestre, embora na psicologia dele completamente doentia, que é, primeiro o João Eduardo e o padre Amaro vão para uma delegacia, uma espécie de delegacia, né? E o padre Amaro e o João Eduardo e tal, toda aquela situação, a coisa já se transforma num soco ou numa agressão, enquanto só foi um tapa, né? Já se transforma numa tentativa de assassinato, uma coisa que só foi um tapa. Mas aí o padre Amaro vai dar uma tacada de mestre, que é ele vai perdoar a acusação e vai perdoar o ataque, entre aspas, do João Eduardo, porque, segundo ele, a batina é força, ou seja, é forçoso perdoar, no papel de um sacerdote, um ataque físico. E isso cada vez mais vai conquistando a Amélia, que já tinha uma propensão muito grande, uma propensão passional muito grande para o padre Amaro. Só que esse fato dele ter perdoado o ataque de João Eduardo vai elevá-lo na comunidade clerical de Leiria, porque as pessoas realmente vão começar a ver essa situação, essa atitude de perdoar o ataque de João Eduardo como uma atitude santa. E aí as beatas vão realmente à loucura e começam a respeitar cada vez mais o padre Amaro e achá-lo como realmente algo que beira, ou uma pessoa que beira a santidade. Realmente, depois do comunicado, há um momento do livro que o padre Amaro se afasta da Rua da Misericórdia e depois de toda a vingança, depois que o João Eduardo é denegrido, o padre Amaro vai retornar aos seus serões na casa da Rua da Misericórdia e cada vez mais, como eu ia dizendo, vai se aproximando romanticamente da Amélia. E aí eles vão cedendo cada vez mais a carne, até que um dia o padre Amaro dá um jeito de deles se encontrarem numa casa distante, sob o pretexto
de que eles vão cuidar de uma paralítica. Essa paralítica se chama Totó. E aí o Padre Amaro conversa com o tio Esguelhas, que é o pai dessa paralítica, e vai pedir para que realmente a Amélia possa frequentar essa casa da paralítica sob o pretexto de ler para a paralítica a vida dos santos num livro, sob o pretexto de realmente fazer uma ação santa que é educar, digamos assim, a alma da paralítica que realmente não raciocina nada, no caso da Totó, né? Só que ação santa não tem nada ali, porque a Amélia vai durante umas 3 vezes por semana na casa do tio Esguelhas, realmente sob o pretexto de cuidar dessa paralítica que não raciocina, e eles ficam na sala de cima, no quarto de cima desse estabelecimento, se amando, realmente cedendo às paixões da carne, o Padre Amaro e a Amélia. E um certo dia, Amaro, eles descem ali rapidinho para meio que olhar a Totó, e a Totó começa a falar que eles são cães, que parecem cães. E um dia o Cônego Dias vai à casa e por alguns acontecimentos ele fica sozinho com a Totó. E a Totó começa a falar para o Cônego Dias que eles são como cães, são como cães. Ela fica repetindo isso. E aí o Cônego Dias chega perto dela, sem a Amélia e o Padre Amaro verem. E a Totó dá alguns indícios de que o Padre Amaro e a Amélia se pegam como cães no quarto de cima. E o Cônego Dias acaba de alguma maneira descobrindo que o Padre Amaro está tendo relações sexuais com a Amélia e vai falar com o Padre Amaro. Só que o Padre Amaro realmente, como já havia visto que o Cônego Dias tinha relações com a senhora Joaneira, que é a mãe da Amélia, ele vai começar a fazer chantagem, né? Ele vai falar, mas se eu pego a Amélia, você pega a senhora Joaneira, né? Então, nesse sentido, né? Então, o Cônego Dias vai meio que murchando e acaba condescendendo com esse ato ilícito do Padre Amaro com a Amélia. E eles continuam normalmente, como o Cônego Dias acaba consentindo com esse ato por ter sua culpa no cartório também, eles continuam tendo as relações sexuais normalmente, digamos assim. Só que um belo dia, o natural faz o seu trabalho, ou seja, a Amélia fica grávida do Padre Amaro. E aí, o Padre Amaro, meio que ele nunca se desespera, né? Mas o Padre Amaro, ele começa a pensar como que ele poderia ter um subterfúgio, como que ele poderia se desviar dessa situação. E ele pensa realmente no João Eduardo, porque se ele casa a Amélia com o João Eduardo, todo mundo suporia que o filho dele, o bebê, seria do João Eduardo e as coisas ficariam bem para ele. Mas um certo dia, eles não conseguem achar o João Eduardo de maneira alguma, porque o João Eduardo está desaparecido e ninguém encontra mais o rapaz. E aí, um certo dia, o Padre Amaro, como por obra do acaso, Senhora Joaneira e todo o núcleo da Rua da Misericórdia vai viajar para uma outra cidade, por obra ali das circunstâncias, que é, aliás, muito bem explicado, o Padre Amaro vai tentar isolar a Amélia em uma casa e separar ela da senhora Joaneira durante alguns meses. Para quê? Para que a Amélia faça o parto, tenha o parto ali e ninguém saiba que ela teve um filho dele. E de fato ele consegue. Ele separa a Amélia e ele se isola, né, ali com a Amélia em uma casa e meio que consegue isolar a Amélia durante alguns meses para que ela tenha a criança e ninguém saiba. Só que o Padre Amaro, na sua mente diabólica, ele começa a pensar em entregar a criança para uma parteira. E essa parteira é chamada Carlota. E a Carlota é conhecida como tecedora de anjos, porque ela acaba depois do parto matando as crianças, de quem ela é matrona. E aí a gente já começa a enveredar pelo fim do livro, que eu não vou contar o que acontece, senão é um baita de um spoiler, mas essa é a situação do fim do livro. O Padre Amaro está isolado com a Amélia está prestes a ter uma criança e o Padre Amaro começa a pensar em matar a criança para se livrar na cabeça dele de um problema, né? Entregando a criança, o bebê, para matrona conhecida como tecedora de anjos. Colocado então
assente o enredo, realmente o Crime do Padre Amaro aborda uma questão muito atual, que sempre foi atual desde que a Igreja Católica é Igreja Católica, que é a questão do celibato clerical, que é e o segundo livro, né, até um momento uma passagem, mostra essa criação de monstros que estão divididos entre o mundo natural e as paixões da carne e o mundo da razão religiosa. Realmente esse eterno choque, essa eterna luta, esse eterno pugilato entre a natureza do sacerdote, da padraria e a razão que impede, na verdade, que é impedida pelo celibato de de florescer, né? Realmente, de certa maneira, o Padre Amaro, através do começo do livro, né, em que há flashbacks da infância, da puerícia de algumas personagens, como o da Amélia, que aprendeu a tocar piano com um senhor, um velho e tal, e do Padre Amaro, que foi meio coagido, digamos assim, pelas circunstâncias da vida dele a ser padre. Então, através desses flashbacks, a gente vê como, de certa maneira, alguns padres são realmente quase forçados a entrar nesse celibato e que isso realmente pode virar um problema. Além disso, o livro aborda uma questão realmente relevante, que é a questão da igreja e do Estado. Em que medida ou de que maneira a igreja, na sua relação com a política, é uma relação ou tem uma relação salutar. Não esqueçamos que, na época em que esse livro foi escrito, em Portugal, a religião católica, o catolicismo, era a religião oficial do Estado. Atualmente, muito se tem dito, passando agora, deixando um pouco o enredo para entrar numa análise mais conceitual e mais geral, muito se tem dito que essa de Queiroz estava tentando realmente abolir as instituições através dos maias, do Primo Basílio e do crime do Padre Amaro. Realmente, não, a meu ver, não há realmente uma tentativa de abolir, mas realmente tentar criticar, ou seja, criticar realmente para corrigir. E isso então ele faz tentando criticar a igreja com o crime do Padre Amaro, tentando criticar a monarquia com os maias e tentando criticar a família com o Primo Basílio, que são livros que a gente vai trazer aqui também futuramente. E essas três, família, igreja e monarquia, seriam realmente as instituições mais estabelecidas e mais enraizadas, não só em Portugal, mas realmente em muitos países da Europa. Há uma questão interessante nesse livro, porque realmente a gente pode entender todo o enredo através de dois núcleos, que são o núcleo religioso, que frequenta a Rua da Misericórdia e Leira em geral, e o núcleo social, que é composto, por exemplo, pelo João Eduardo ou pelo médico da cidade, o Dr. Gouveia, entre outros. Mas realmente, para entender o enredo, ou seja, é possível entender o enredo através das personagens rotundas, das personagens redondas, que é aquelas personagens mais desenvolvidas. E as personagens mais desenvolvidas, certamente, são o Padre Amaro, a Amélia, a Senhora Joaneira, o João Eduardo e o Cônego Dias. A meu ver, parece-me que, através do entendimento mínimo dessas personagens, a gente consegue traçar os eventos mais importantes, mais fundamentais do enredo desse livro. Realmente, da forma, né, que o narrador onisciente descreve ali, entra nos pensamentos de Amaro, parece ele, e é realmente, um ciumento doentio. Realmente, em alguns momentos do livro, ele vai chegar a ter ciúmes doentios da Amélia, por diversos motivos e em diversos momentos. E é realmente um frustrado. De certa maneira, ele realmente não aceita, muitas vezes, esse fardo religioso do celibato e da posição de sacerdote. Meio que ele está mais pelo poder do que pelo gozo do sacerdócio. Esse momento que eu vou ler aqui do livro, página 130, esse livro tem quase 300 páginas. Eu vou ler aqui um momento em que, no capítulo 13, o comunicado, né, o autor do comunicado,
que eu expliquei mais lá atrás no vídeo, o autor do comunicado é descoberto, né? Que é o João Eduardo. E essa informação chega aos ouvidos do núcleo da Rua da Misericórdia e, portanto, de Amélia. Então, diz assim: João Eduardo, à noitinha, ia sair de casa para a Rua da Misericórdia, levando debaixo do braço um rolo de amostras de papel de parede para Amélia escolher. Quando à porta encontrou a russa, que ia puxar a campainha. Que é, russa? As senhoras foram passar a noite fora de casa. E aqui está esta carta que manda a senhora Amélia, né? João Eduardo sentiu apertar-se-lhe o coração e seguia com o olhar pasmado a russa, que descia a rua batendo os tamancos. Foi ao pé do candeeiro, defronte, abriu a carta. E aí diz a carta, né, da Amélia pro João Eduardo. Senhor João Eduardo, que estava decidido a respeito do nosso casamento era na persuasão de que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, uma pessoa de bem, né, de que era Vossa Senhoria uma pessoa de bem e que me poderia fazer feliz. Mas como se sabe tudo e que foi o senhor que escreveu o artigo do distrito, que é o comunicado, e caluniou os amigos da casa e me insultou a mim, e como seus costumes não me dão garantia de felicidade na vida de casa, deve desde hoje considerar tudo acabado entre nós, pois não há banhos publicados nem despesas feitas. E eu espero, bem como a mamã, que é a senhora Joaneira, né, que o senhor seja bastante delicado para não nos voltar a casa, nem perseguir-nos na rua, o que tudo lhe comunico por ordem da mamã e sou criada de Vossa Senhoria, Amélia Caminha. Então, meio que a Amélia tá ali restringindo mesmo relações e pedindo para ele que ele nem aborde elas na rua, né? Depois da descoberta de que ele havia escrito o comunicado. Realmente essa obra ainda é relevante nos dias atuais por criticar a hipocrisia não só das instituições, mas da instituição religiosa em geral e mais especificamente a instituição católica cristã. E realmente também tem uma questão que quem leu vai ver que muitas vezes as beatas e a própria Amélia são descritas como mulheres extremamente subservientes aos homens religiosos e poderosos naquele contexto. Então, há uma crítica também da desigualdade de gênero, de certa maneira, nessa descrição subserviente das mulheres. Além de, como a cereja do bolo, ainda discutir as questões da tradição e da modernidade, né? O tradicionalismo da igreja contra o liberalismo nascente e também se desenvolvendo ali naquela sociedade, né, de Leira, da comunidade ali em Portugal, de forma geral. Realmente é um livraço, é bem escrito, não é easy reading, realmente aborda questões muito atuais e muito críticas que sempre perpassaram a sociedade desde que a sociedade é sociedade e realmente me pareceu muito mais complexo, inclusive, embora com enredos e temas diferentes, muito mais complexo e muitos mais peripécias e reviravoltas do que a gente já abordou aqui, que é a Cidade e as Serras, né? A Cidade e as Serras, você consegue ali traçar até o movimento da obra e do enredo como uma montanha-russa, como eu bem analisei aqui, mas o Crime do Padre Amaro não, você não consegue traçar uma linha tão uniforme, porque a todo momento as coisas estão acontecendo, são muitas questões críticas, muito sensíveis, e aí uma hora o Padre Amaro tá lá em cima, mas depois ele se afasta, outra hora ele tá junto ali na Rua da Misericórdia, mas aí ele tá em conflito interno, então é uma bagunça, mas tudo ali se encaixa e realmente é muito bem escrito. Bom, acho que é isso, espero não ter dado tão spoiler, na verdade. Não acabei dizendo como o livro termina, né? Vou deixar para quem quiser ler. E é isso aí, mais um livro analisado. Valeu, falou! Eu só queria mostrar aqui, né? E essa edição do Crime do Padre Amaro, eu esqueci de dizer que ela vem mesmo com um suplemento. É um suplemento de trabalho e aqui tá escrito o nome da pessoa que tinha esse livro. Eu comprei esse livro num sebo, né? Daniele Goulart. Não conheço mesmo, mas Daniele, se você não leu o livro, leia porque eu li.
em algum momento esse livro foi seu. E aí a gente tem aqui alguns exercícios do livro, ó, baseados na história do livro e tal, que na verdade para mim foram completamente inúteis. Alguns deles realmente me parecem desnecessários, mas aqui do outro lado também tem alguns desenhos do livro. E aí você teria que completar os quadrinhos da história, né? Mas eu acho estranho porque eu consegui ler o livro, e consegui explicar o livro, mas na verdade eu mesmo não vejo nenhuma necessidade, nem sei se eu conseguiria entender isso aqui para completar. Mas de qualquer maneira, o livro vem com essa obrinha de arte aqui. Certo? É isso aí, um abraço.